Mais uma vez, boa noite a todos vocês. Quero cumprimentar também as pessoas que nos assistem pela internet. Como disse outro dia, já estamos mais na internet do que aqui na igreja, então temos que lembrar dessas pessoas também. Graças a Deus por isso. Mas, se você quiser acompanhar pela Bíblia, e creio que você quer, deixe aberta a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Eu vou ler daqui a pouco, eu vou demorar um pouco para ler, mas quiser procurando já para facilitar depois, Atos 8. Vocês sabem que eu não cuido apenas dessa igreja, mas são 6 igrejas no total. E quase todo sábado, antes de vir para uma igreja, eu escolho uma, para vir, eu dou uma passada nas igrejas para dar algum anúncio, para entregar algum material, para perguntar alguma coisa, para resolver antes de... Senão depois fica tarde, E numa dessas passadas nas igrejas, faz alguns anos, estava passando a carta missionária e enquanto eu aguardava alguém, prestei atenção na carta missionária. E a carta missionária contava de uma senhora que morava assim na beira de um morro e a prefeitura daquela cidade considerou área de risco. E vocês sabem, já temos várias reportagens aqui no Rio de Janeiro, o que é uma área de risco nessa situação, Um morro pode vir e a casa vai com tudo e morre todo mundo. Então disseram para ela assim, a senhora vai ter que sair da sua casa. Ela morava só e ficou preocupada, Como é que ela vai sair da casa? Vai morar onde? E não tem dinheiro. Quem já mora nessa região, já porque não tem dinheiro mesmo, pega essa região porque é mais em conta ou não pagou nada conforme a situação. Então ela, nervosa com a situação, pela ordem de despejo dado por causa de área de risco, mas deram um prazo para ela. Então ela se ajoelha na casa dela e expressa o seguinte ao Senhor: Senhor, pediram que eu saísse da minha casa, mas eu não posso sair daqui, eu não tenho para onde ir. Mas não basta isto, eu não quero sair daqui, eu gosto dessa casa, eu gosto de morar aqui. Então ela disse, eu não quero nem que você me arrume em outro lugar, eu quero ficar aqui, neste lugar. Mas não tem como, porque tem esse morro atrás de mim e a prefeitura quer que eu saia. O senhor pode me ajudar? Passado ali um dia ou dois, alguém bate palma na casa dela e diz o seguinte: eu trabalho com aterro. A senhora não quer me vender esse seu morro? Daí ela vendo, Quer dizer, não foi nem de graça, vendeu. E o homem vinha com as máquinas e tirou todo o morro. E o terreno dela, que era um barranco, virou plano. Título da carta missionária: a fé remove montanhas. Remove mesmo, Interessante. E você sabe que essa questão assim de milagres, eu sei que falo com um grupo seleto aqui, vocês sabem bem certinho o que é um milagre de Deus e o que não é um milagre de Deus. O que é que eu busco com Deus e o que não busco. Mas vamos fazer umas reflexões. Você sabe que Jesus, quando, como homem, vivia entre nós aqui, na humanidade, ele realizou muitos milagres. Eu creio que este milagre era pequeno, esse que eu contei agora, perto de diversos que Jesus fez. Porque o Jesus, quando curava um cego, o olho restabelecia, todo mundo olhando, um paralítico, as pernas, todo mundo percebia que estava acontecendo. Uma montanha sair do lugar, como eu contei, poderia alguém dizer, coincidência, Que sorte da mulher. Então os milagres que Jesus fazia eram mais intensos. Mas é interessante que quanto mais milagre ele realizava, mais pessoas, fariseus especialmente, não criam em Jesus. Olhavam para Jesus, não criam. Elas estavam ali recusando-se a aceitar que os milagres que Cristo fazia eram realmente milagres. Achavam que era apenas conversa de algumas pessoas, eu não vi. Quando via, falava foi um truque, inventava alguma situação e não assumiam realmente. Então, é interessante que ele foi demonstrando os milagres e conforme ele foi mostrando os milagres, esses continuavam não crendo. Mas outros criam, e os que criam iam aumentando esta multidão. E Jesus diz que mais tarde estes iriam também realizar milagres. E nós sabemos que eles realizam milagres, realizaram milagres fantásticos na Bíblia, depois da morte de Cristo, depois da ressurreição de Cristo. E esses milagres
também começaram a trazer multidões para Jesus. Só em um sermão de Pedro, 3.000 pessoas se converteram, e só a conversão deles já era um grande milagre, mas era o poder ali de Deus, o Espírito Santo trabalhando com aquelas pessoas ali. Acontece que conforme a multidão vinha vindo, se aproximando, aglomerando, formando uma nova religião, uma nova igreja ali, também vinham pessoas boas, pessoas ruins no meio do grupo. E o texto que eu quero ler com vocês, Atos 8, verso 9, eu vou ler direto aqui, assim fica fácil de lembrar da história do que a gente está lendo. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, verso 9 em diante, diz: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, o qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Verso 11. Aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. E o verso 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão, que é o mágico, abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto e observando, extasiados, os sinais e os grandes milagres praticados. Vamos dar um intervalo aqui. O que aconteceu então? Um homem fazia milagres falsos, mágicas. E as pessoas diziam: esse vem de Deus mesmo, olha o que ele faz. Mas acontece que aparece Filipe, e Filipe, um daqueles que recebe o poder de Deus, começa a realizar milagres muito maiores e muito especiais. E aqueles que seguiam Simão, o mágico, se converteram ao cristianismo seguindo Filipe. E Simão também se converteu. Então, aquele que enganava as pessoas, trazendo ilusões, enganos, fantasias, veio também. E a cada passo que ele andava seguindo Filipe, ele disse: que coisa incrível! Como ele faz isto? O próprio mágico dizia isto. Mas veja o texto, que o texto parece tão bom, mas não é tão bom assim. Verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que descessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então lhes impunha as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, que Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Veja que situação. Então, nós temos dois personagens, Pedro e João, vieram até ali, aqueles que haviam sido batizados não concediam nenhum milagre, porque não tinha o Espírito Santo. Então Pedro e João impunham as mãos a eles recebiam o Espírito Santo e também passavam a realizar milagres. Simão, que era o mágico, falou: também quero. Mas como não puseram a mão sobre ele então ele põe a mão no bolso e fala: quanto querem para me impor a mão, porque eu quero receber esse poder aí? Por dinheiro. Ele queria, mas não era o mesmo motivo. Verso 19. Propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel e de amargura e laço de iniquidade. E respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Então, veja o que acontece. Ele oferece dinheiro, Pedro, João, diz: olha, você está complicada a tua vida, viu?
Ou seja, ele falou assim, você está amaldiçoado diante de você, disse, de vez de abençoado, porque você pede dinheiro para ter o Espírito Santo, você quer me dar dinheiro para isso. E ele então se toca e fala, por favor, peça a Deus que não me aconteça nada desse negócio. Você percebe, eu estou usando esse texto aqui, porque o cristianismo que acontecia no tempo de Cristo, após Cristo também ali em seguida, é muito parecido com o cristianismo que a gente realiza hoje. Muda-se a cultura, muda-se o jeito de falar, muda-se a vestimenta, mas é muito parecido. Então, o que nós queremos hoje? Milagres. E eu vou dizer que você está errado, não vou não. Ali no grupo de oração eu também pedi milagres ali. Nós queremos milagres, sim. A questão é, como é que eu quero esse milagre? Por que eu quero esse milagre? O que vai no meu coração quando eu estou pedindo esse milagre ao Senhor? Essas são as perguntas. E a forma como nós estamos tratando com Deus. O milagre é fato. É consequência da vida que vivo com Deus. Como o exemplo que eu falei da senhora que orou, ela deixou bem claro, não quer ir embora. E eu se estivesse ouvindo a oração dela, e eu fosse o responsável para responder, confesso a vocês que eu não saberia como responder para ela. Dizendo, você vai ter que ir embora, mulher? Isso que eu diria, né? Mas Deus, que é tão sábio, traz uma resposta que, do jeito que eu contei, vocês riram, porque é tão ilógico, não é? A fé remove montanha. Ela orou, a montanha saiu do lugar. E Deus tem respostas para as minhas orações, para as tuas orações. Eu estou falando de mim porque eu estou lembrando de algumas coisas. E quem sabe você está lembrando. Respostas incríveis. A gente não tem noção de como Ele responde. Algumas vezes eu não oro, Senhor, eu quero que faça assim. Eu já digo, resolva isso para mim. Porque eu não sei nem o que pedir. Conforme o tamanho do problema, a gente não sabe o que pedir. Então a gente só pede, Senhor, eu tenho essa angústia, não quero sentir mais, resolve isto. Como é que dá para resolver isto? Porque eu dizer, minha angústia é essa, me resolve assim, se eu soubesse, eu mesmo fazia. Mas acontece que, nesse meio cristão, aonde nós estamos vivendo hoje, no cristianismo, de uma maneira geral, nós podemos vir aqui à igreja e contar um milagre que realmente aconteceu. E alguém poderá ver que esse tipo de milagre atrai pessoas e começar a descrever, contar milagres, entre aspas, realizar milagres, como Simão o mágico, que diz o texto aqui, e começar a ganhar dinheiro em cima desses milagres. E é interessante que a maneira que as pessoas buscam os milagres, elas não só são iludidas pelos tais mágicos que oferecem milagres, como também querem iludir os tais mágicos. Porque quando eu vou receber algo de Deus, como disse, é uma consequência da vida que vivo com Deus. E eu não posso pedir a Deus uma coisa que eu mesmo não tenho ligação com Ele. Um pai pede um filho. Um filho pede a um pai, melhor. Vamos dizer, vou inventar um sonho de criança, né? Pai, compra uma bicicleta para mim. Bom, o pai vai prestar atenção nesse pedido do filho. Claro que se ele não tiver dinheiro, ele não vai comprar. Mas é possível que ele vai fazer um esforço pelo pedido do menino, que ele vai entender. Agora, um menino qualquer encontra um pai qualquer. Não tem ligação. E fala, compra uma bicicleta para mim? Qual é a chance que ele tem? Existe, mas é pequena, né? É pequena. Quem sabe o pai, esse outro pai vai dizer, fala com o teu pai, menino. Então, a nossa ligação com Deus determina a minha resposta à minha oração. E o que eu peço a Deus? Eu peço a Deus saúde? Ótimo, peça também. Todos devemos pedir a Deus saúde. Eu peço um lugar para morar? Claro. Se não temos, temos que pedir a Deus um lugar para morar, um pouco mais de conforto, melhor emprego, condições de comprar o alimento. O irmão Luiz falou aqui da alimentação que Deus nos dá. Pedir a Ele que nos dê alimentação, que a gente tenha alimento especialmente saudáveis, né? E alimento que possa dar saúde à família. Claro que eu vou pedir isto. Mas quando eu começo a pedir a Deus coisas que são gananciosas, e aí você fala, quando é ganancioso? Eu não sei, porque na verdade depende de quem pede. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa pede um carro, é ganancioso? Não sei. É apenas vaidade? Você precisa do carro? Quem sabe é um taxista? Taxista sem carro eu desconheço, né? Ele vai precisar de um carro.
Mas quem sabe você já tem um carro e você está pedindo apenas por vaidade, não porque precisa mesmo. Eu quero que você entenda, não é o teu pedido, mas é o que vai no seu coração. Por que está pedindo algumas coisas. E quando a gente pede da maneira que Deus ensina, a gente recebe milagres. Mas quando a gente está bem envolvido com Deus, é interessante que o simples é um milagre. O simples é um milagre. Ou seja, nós não sonhamos, quando estamos ligados com Deus, a morar numa cobertura de um prédio e ter ali, sendo servido por alguns cozinheiros especiais, chefes de cozinha, garçons, não sei se por causa do dinheiro que temos. Mas quando a gente está bem ligado com Deus, aquela comida do dia a dia já nos satisfaz. E aí você percebe aquele prato de comida, o grande milagre que Deus lhe concedeu. Você muda a maneira de enxergar pela ligação que está com Deus. E sabe, quando a gente lê esse texto aqui de Simão, o mágico, ele dá essa impressão que ele foi mal colocado na Bíblia. Ou seja, o autor, Atos é Lucas que escreveu, deveria ter deixado de fora, ficar contando de mágico, com tanto milagre. Mas abra a Bíblia aí, em Atos mesmo, capítulo 13. No verso 4 em diante, eu não vou nem ler o texto. Eu só vou ler um pedaço com vocês. A partir do verso 4, diz o seguinte: Elimas, o mágico. Eu já tinha um que estava incomodando no texto bíblico, mas tem outro aqui. A mesma história, é muito parecido. E este ele está junto ali com Paulo, diante das autoridades, a qual Paulo estava tentando converter. E então este personagem, Elimas, ele começa a fazer mágicas, truques, dizendo, eu também tenho deste poder. Mas na mesma hora, no mesmo instante, ele estava ali falando com o procônsul Sérgio Paulo, que está aqui no texto, se quiser, verso 7, consta o nome dele. E Paulo, quando vê o que aconteceu, Paulo fica tão irritado, que ele diz essas palavras no verso 10 agora. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Quando ele viu aquele fazendo truques ali, ele disse, você é um filho do diabo mesmo. Você é o próprio diabo. Trabalha para ele. E olha aqui, eu não sei você, mas para mim, se fosse chamado isso aqui, para mim é um xingamento imenso, né? E Paulo sabia o que estava dizendo. Não estava falando por força de expressão. Estava falando, realmente, vem do diabo. Então, quando você vê milagres, e o milagres não vem relacionado ao poder de Deus, a ligação com Deus, a minha intimidade com o Senhor, a minha entrega com o Senhor, não vem de Deus, mesmo que seja, entre aspas, milagre. Por mais que você não saiba explicar, por mais que você não possa contar até uma história igual, como veio esse milagre? Veio da onde? E então, o que faz Satanás? Satanás viu Jesus fazendo milagres. Satanás viu os apóstolos fazendo milagres. Satanás viu a igreja fazendo milagres. E a cada milagre, multidões se aproximavam para saber de onde vem esse milagre. E aqueles que estavam portadores de tal poder do Espírito Santo diziam, esse milagre vem de Cristo, que veio lá do céu. Assim eles diziam. Satanás, uma inteligência que não consigo entender como é que ele usa a cabeça e não consegue entender que deveria seguir Deus e não ter traído o Senhor, mas dele, nessa cabeça, ele diz, então tá, também vou realizar milagres. E já começa aqui, a gente pensa que ele vem agora realizando milagres falsos, não, mas já fazia isso naquela época. E Paulo se irrita. E é interessante que se você começar a ler em diante aqui, agora, praticamente zero os milagres. Os milagres acontecem, mas não da mesma proporção que a gente estava falando, como se dissesse, melhor usarmos aqui a palavra do Senhor, o raciocínio, a inteligência, do que mostrar milagres, porque esses falsos estão fazendo as mesmas coisas. Que situação, né? Então Satanás usava lá na época milagres falsos para confundir cristãos e confundia. E ele faz a mesma coisa hoje. Usa esses milagres. Então, milagre é uma coisa que eu gostaria de receber várias vezes na minha vida. Uma só é pouca. Mas não é um milagre, que é a condição para eu crer no Senhor. Na verdade, por crer no Senhor é que eu
recebo milagres de Deus. Algumas pessoas pensam que toda vez que eu orar, o milagre vai acontecer. E não é fato isto. Eu sei que é verdade que muitas das nossas orações são ouvidas e Deus nos concede um milagre. Mas nem todas as vezes. Nem todas as vezes. E por causa disso, então agora eu não creio no Senhor? Não, eu vou crer no Senhor independente do que aconteceu e do que não aconteceu. Deus atende a gente. Cada um de nós. E eu já vi e já vivi oração igualzinha que um amigo meu pediu. E Deus me concedeu o milagre. E não concedeu a ele. Igual, mesma história, juntos, no mesmo dia. E daí Deus não amava? Amava. Só que para ele entendeu diferente. Digo, que bom que não foi para mim, porque eu teria sofrido o que ele sofreu. Mas Deus atendeu a ele. Mais tarde ele me contou, Deus me abençoou quando não me atendeu naquele dia. E Deus quer nos conceder muitos milagres. E vai conceder. Eu sei que aquele milagre que você veio buscar aqui na igreja, provavelmente você vai receber. Provavelmente. Eu não vou dizer que certeza, porque não sou eu que concedo o milagre, quem concede é Deus. É Ele que vai analisar cada caso, cada situação. Mas eu diria que a chance sua de receber o milagre do Senhor é muito grande. Mas, sabe que parece a gente receber algum milagre do Senhor? Eu vou colocar assim numa situação, um entre aspas aqui, tá? Eu preciso ser digno desse milagre. E aí a gente começa a olhar para a gente mesmo, aquela pessoa que só a gente conhece, mas ninguém conhece, e percebe que essa dignidade para receber milagre não acontece. E aí você pensa, não vou ganhar milagre nenhum. Porque a gente não é tudo isto o que deveríamos ser, por mais que possa até parecer que somos nós. Mas mesmo não merecendo, daqui a pouco você vê um milagre que acontece. Uma resposta de Deus acontece. Você olha, mas eu não mereço. Você sabe que se você merece ou se você não merece. Você sabe que mesmo feito alguma coisa, fez com má vontade. Você sabe que algumas vezes fazemos coisas corretas porque alguém nos forçou. Você sabe disso. Ninguém pode saber, mas você sabe. E o milagre é aceito do mesmo jeito. Deus concede esse milagre. Porque sabe, meus irmãos, não há milagre maior do que o perdão de Deus para cada um de nós. Não há milagre maior do que Deus transformar a nossa vida. Não há. Nenhum milagre é maior que este, mas nenhum mesmo. Este é o milagre que Deus quer nos conceder. Porque qualquer milagre que Ele dê agora é passageiro, logo se acaba. Mas o milagre que Ele dá, a transformação da nossa vida, é por toda a eternidade. E eu creio que Ele pode me conceder milagre aqui na terra. Creio nisto. E vejo isto, e testemunho isto, tanto na minha vida quanto na vida de outras pessoas. Mas sei que este milagre não é a grande preocupação dele. A grande preocupação é a nossa salvação. A gente vivendo, nós vivendo com Deus, aproximados assim, com Deus, a gente percebe que muitos milagres acontecem na nossa vida. A questão é de como enxergamos esses milagres. Como é que a gente percebe Deus agindo, fazendo. Porque pessoas escolhem caminhos, duas pessoas e uma consegue uma vida bem próxima do Senhor, uma vida familiar correta, e o outro uma vida complicada, cheia de problemas. E se você analisar, essa vida simples que alguém possa ter é um grande milagre, se você comparar a tua vida com o outro que teve as mesmas oportunidades. Alguém escreveu um poema, eu quero ler esse poema aqui agora. O título é Um Milagre, é um pequeno trecho. Diz: um milagre acontece em minha vida. Todo dia quando acordo e, tão profundo, contemplo a terra, o mar, o céu, o mundo. E a luz do sol nas águas refletida. O milagre acontece em minha vida. Quando vejo ao redor um grande brilho, minha esposa sorrindo com meus filhos, a minha família amorosa e querida. Eu só tenho, Senhor, que te louvar pelas bênçãos que estás a derramar, dando-nos saúde, força e guarida, pois toda vez que vejo o pão na mesa, a família presente, que beleza. Um milagre acontece em minha vida. Esse é o grande milagre. Uma vida simples, tranquila, em família, com o sustento
feliz. Esse é o milagre que Deus quer nos dar. A transformação da nossa própria vida. Outro milagre Ele pode dar? Sim, pode. Mas não é o principal. O principal é vivermos com o nosso Deus aqui na terra e por toda a eternidade. Deus abençoe. Vamos cantar juntos o hino 198 do nosso cenário. Assim que ele conseguir colocar no som, vamos ficar em pé. 198. Vamos ficar em pé para cantarmos. Oremos ao Senhor. Nosso amado Senhor, nosso Deus. Primeiramente quero agradecer ao Senhor por tantas e tantas bênçãos que o Senhor nos concede. A alegria de viver, a alegria de estarmos aqui cultuando o Senhor na Tua casa, ó Pai. Agradeço a Ti, Senhor, que podemos viver em família lá na nossa casa e viver em família cristã aqui na Tua igreja, Senhor. Eu quero lhe pedir, Senhor, que atenda cada pedido de oração feito aqui esta noite em cada grupo. Alguns casos ainda está no coração, não foi possível abrir a outras pessoas. Mas nós acreditamos em Ti, Senhor. Cremos que o Senhor pode nos conceder milagres e gostaríamos de ver mais e mais desses milagres que vêm do Senhor. Milagres que acontecem porque o Senhor quer nos conceder e não porque pessoas querem que aconteçam. Porque confiamos em Ti. Sabemos que com o Senhor no comando, nossa vida é muito melhor ainda. Mas eu quero lhe agradecer também por um grande milagre, Senhor, que é transformar nossa vida, dar-nos condições de sermos salvos, para vivermos eternamente contigo, Senhor. Que o Seu Santo Espírito trabalhe em nosso coração, não só hoje, mas todos os dias,
para que a gente possa estar voltados ao Senhor, animados em servir a Ti, e que possamos servir o Senhor agora, por toda a eternidade, com a Tua bênção, Senhor. Em nome de Jesus e pedimos. Amém, ó Pai.